Senador Armando Monteiro, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa. Muito boa tarde, Hélio. É um prazer poder participar do programa. Eu cumprimento aí toda a equipe da Rádio Cultura e toda a audiência, os companheiros aí de toda a região. O senhor, inclusive, já começou a andar na forma de agradecimento pela votação. Teve aqui pertinho já, Toritama e Santa Cruz. Como é que tem sido essa recepção, senador? Olha, Hélio, eu digo sempre o seguinte: os políticos sabem pedir voto e às vezes se esquecem de agradecer os votos que recebem. Em qualquer circunstância, ganhando ou perdendo, a gente tem que agradecer a manifestação de confiança que se expressa nas urnas. E eu iniciei esse processo aí no Agreste, na região do Agreste, visitando a semana passada Pesqueira, Belo Jardim, Toritama e Santa Cruz. Foram municípios em que nós fomos vitoriosos, inclusive, fomos majoritários nesses municípios. Então eu fiz um agradecimento à população por essa manifestação de confiança e reiterei também os meus compromissos, porque eu continuo tendo a responsabilidade de exercer um mandato, que é o de senador da República, até o dia 1 de fevereiro de 2019, e por isso tenho a obrigação de trabalhar pelos interesses de Pernambuco e aí da região. Você sabe que eu sempre me vinculei a essa região ao longo de toda a minha vida política. Portanto, acho que isso é uma forma de explicar, inclusive, a votação tão expressiva que recebemos nessa área. Então, foi esse o sentido. Nós fomos sempre muito bem recebidos e a população e os companheiros lideranças com as quais eu pude estar nessas visitas, evidentemente receberam esse gesto e muito bem. Inclusive, o senhor vem citando nessas visitas duas obras muito importantes aqui para o interior: a duplicação da BR-232 até Arco Verde e também a adutora do Agreste. De que maneira, voltando ao Senado, o senhor pode colaborar com essas duas obras? Olha, Hélio, ainda hoje nós estamos aqui votando, definindo as emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai orientar, estabelecer as diretrizes para votação e apresentação das emendas orçamentárias no próximo ano. E a 232, ela tá incluída nesse foco prioritário aqui da bancada de Pernambuco. Nós estamos, portanto, comprometidos com essa obra, que é uma obra fundamental. Agora, sabemos que é uma obra que envolve recursos vultosos. Há uma estimativa de que nós temos aí uma demanda de mais ou menos 680 milhões de reais. É uma obra que vai exigir, portanto, muitos recursos e que nós temos que garantir num esforço conjunto da bancada, daquilo que das emendas que puderão ser apresentadas e, evidentemente, do apoio do governo federal. Portanto, a duplicação da 232 até Arco Verde é um dos compromissos que nós temos muito firmemente. Mas eu me permito também, Hélio, fazer referência. Você falou na adutora do Agreste, que é fundamental, quer dizer, essa obra está no PAC. A adutora do Agreste já tem, em tese, a fonte de recursos para garantir a conclusão dessa obra que está em execução. Embora nós tenhamos ainda a questão do próprio ramal, de onde será captada a água, que é uma extensão desse eixo leste da transposição. Então nós precisamos dar início à execução do ramal que vai servir a adutora do Agreste. Mas já temos aí na adutora propriamente dito, no sistema adutor, já temos aí tubulações que estão sendo assentadas e essa é uma obra fundamental porque nós temos 68 municípios aí do Agreste que serão atendidos pela adutora. O Agreste tem um déficit hídrico, uma situação de abastecimento d'água muito difícil, mais difícil até do que algumas regiões do sertão. Portanto, essa é uma obra prioritária. Mas também falamos, Hélio, na duplicação da 423, que vai ligar São Caetano a Garanhuns, servindo todo o Agreste meridional,
que é uma obra muito importante. E nessa visita também que fizemos, Hélio, constatamos que tem algumas obras que foram anunciadas pelo governo do estado no início desse ano, com grande estardalhaço, com grande divulgação, e que se encontram paradas, paralisadas, como, por exemplo, a duplicação da PE 160, que liga ali Pão de Açúcar a Santa Cruz. Eu pude constatar na minha visita, sexta-feira passada, que essa obra encontra-se totalmente paralisada. Não vi um único trabalhador, nenhuma movimentação lá na obra. Portanto, nós temos que também cobrar do governo do estado essa promessa que foi feita. E também não vamos esquecer, Hélio, da conclusão da 104, porque a 104 parou ali na entrada de Toritama, e ela precisa também seguir até Pão de Açúcar e daí até a fronteira da Paraíba. Portanto, nós temos aí uma atenção para todas essas obras. Ô senador, aproveitando essas críticas aí, como deve ser a sua oposição ao governo Paulo Câmara a partir de 1º de janeiro? Olha, será uma oposição firme. Nós temos 12 companheiros que foram eleitos por essa coligação que disputou as últimas eleições. 12 companheiros deputados estaduais eleitos. 6 pelo PTB, 3 companheiros pelo PT e o mais representantes de outros partidos que estiveram na coligação, PDT, PRB. Portanto, nós temos que fazer uma atuação muito firme na Assembleia Legislativa, exercendo essa função fiscalizadora que a oposição deve exercer. Eu digo sempre o seguinte: nas sociedades democráticas, a oposição cumpre um papel fundamental. E os governos são melhores, Hélio, quando convivem com uma oposição mais atuante e mais atenta e fiscalizadora. Porque, dessa forma, os governos reagem de maneira mais adequada às demandas da sociedade. Então, nós vamos exercer esse papel. Agora, é evidente que fazer oposição ao governo não significa fazer oposição a Pernambuco. Todos aqueles projetos, todas as ações que sejam de interesse do Estado, nós vamos naturalmente apoiar. Mas precisamos exercer esse papel, Hélio, inclusive porque muitas promessas foram feitas ao longo do processo eleitoral. Os pernambucanos recordam, muitas obras foram prometidas, promessas de melhoria dos serviços públicos nas áreas de saúde, de segurança pública, a melhoria do ensino, sobretudo no nível do ensino fundamental, promessa também de recomposição salarial dos servidores públicos de Pernambuco. Você recorda que o candidato eleito prometeu dobrar o salário dos professores. Portanto, nós precisamos cobrar nesses próximos anos esses compromissos que foram assumidos. Esse será o nosso papel. Senador, para a gente finalizando, se cogitou a possibilidade do senhor ser ministro. E aí, aqui em Caruaru, a gente acompanhava isso muito atentamente pelo fato do Douglas Sintra assumir. Mas realmente não passou de cogitação, seu foco de fato é o Senado, não há essa possibilidade, Armando? Olha, veja bem, o que eu estou dizendo é que eu estou retomando, me reintegrando aqui ao meu mandato aqui no Senado, que eu faço, que eu desempenho com muita satisfação, porque sei que da importância desse trabalho parlamentar que nós realizamos, e mais ainda na perspectiva desses próximos anos. Você sabe que tem matérias muito importantes que terão que ser encaminhadas pelo Congresso Nacional, a reforma política, a reforma do Código Penal, uma série de questões importantes, a lei de diretrizes orçamentárias, a reforma do ICMS, o aumento do FPM, a questão da nova base de partilha do imposto do comércio eletrônico, que beneficia muito o Nordeste. Em suma, nós temos muitas matérias importantes que
me motivam bastante a desempenhar o meu mandato parlamentar. Portanto, é para isso que as minhas atenções estão voltadas. Mas, evidentemente, eu não posso dizer que, na eventualidade de um convite que me fosse feito, uma convocação, um convite, é evidente que eu me sentiria honrado. Mas, por enquanto, isso não passa de especulação, porque nós não recebemos nenhum convite, e muito menos qualquer sondagem nesse sentido. Portanto, o nosso foco, a nossa atenção está voltada aqui para o nosso trabalho parlamentar. Um grande abraço, muito obrigado pela participação, boa sorte aí na retomada e sempre que a gente convidá-lo, participe aqui do programa. Um abraço, Armando. Muito obrigado, eu agradeço muito, Hélio. Um abraço a todos.